Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Depois de uma semana afastado das gravações, estou de volta. Semana passada visitei amigos queridos lá em Brasília, na UNB, Universidade de Brasília. Intensificar projetos lá com a galera, fazemos coisas bacanas há bastante tempo, especialmente o amigo Rogério Câmara, foi meu orientador na graduação, depois começamos a trabalhar juntos, esteve nas minhas bancas de mestrado e doutorado, então assim, temos uma interlocução científica também de longa data aí. Já publiquei um capítulo num livro organizado por ele, Qual a Inteligência das Cidades Inteligentes, é um texto que eu gosto muito de ter escrito. E semana passada eu dei uma palestra sobre IA lá na Faculdade de Comunicação, a convite dos amigos de lá, além do Rogério, o Rafael Ditti e o André Maia, dois gênios aí da tipografia brasileira também. É isso, estamos de volta. Esse vídeo é mais um abecedário do design, letra F, vamos nessa. Você chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou designer, doutor em psicologia, professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Nesse canal aqui, câmera de ação no carro, não faço edição, não faço pós-produção, boto aqui, o tempo que sair, saiu, do jeito que a gravação rolar, rolou. Já tem uma quantidade razoável de vídeos nesse canal, e de vez em quando eu faço essa brincadeira do abecedário do design, que eu pego uma letra do alfabeto e falo de coisas que me interessam. E esse canal é um pouco sobre psicologia, computação e design juntos, né? Então às vezes pende mais para um lado, às vezes pende mais para o outro. Mas enfim, hoje é bem design mesmo, muito em função das lembranças que eu tive dos meus colegas lá em Brasília. Letra F, F de duas figuras importantíssimas para a tipografia, pelo menos na minha formação foram muito importantes. O primeiro é o Adrian Frutiger, que assim, o Frutiger é um cara que a gente tem pouca coisa para poder deixar de fora de falar do trabalho dele, né? Além do trabalho lá nas tipografias clássicas, entre elas a própria Frutiger, né? Que foi um dos grandes sistemas aí da geração um pouco mais nova, por assim dizer, depois das clássicas grotescas tipo Helvética, né? Mas você também tem a Universe, que é talvez seja um pouco esquecida pelos designers da geração atual, mas é um colosso, né? Assim, é um sistema gigantesco, lindamente pensado no conjunto. Podemos questionar aspectos aí de desempenho dela, mas cara, a quantidade de coisa que usou isso e a lição que aquela tipografia nos dá em termos de como que um sistema bem feito pode ser suficiente a você trabalhar com a maioria dos temas, né? Então, e o Frutiger tem um livro de sinalização que eu gosto muito, além do clássico Sinais e Símbolos, que é um livro que também que todo designer visual deveria ter conhecimento, que é um livro mais sobre essa questão da história da nossa comunicação visual, né? Numa vertente um pouco diferente do que o Bruno Munari faz lá no design e comunicação visual, mas também é um bom livro, mas esse do Frutiger é bem clássico. Tem um que eu tenho edição em espanhol da Gustavo Gili, que é Em Torno da Tipografia, que é um barato, assim, que fala sobre essa coisa de tipografia no espaço, né? E tem o registro de muitas coisas que ele fez quando construiu a Frutiger. E também a Universe, uma coisa de estudos de proporção, de massa, da tipografia, enfim, um baita livro. E além do Frutiger, na letra F, a gente temos que falar do Rubem Fontana, que é nosso irmão aqui, vecino, argentino, que é um designer que esteve no Brasil, eu vi uma palestra dele junto com a palestra do David Carson, que também está nesse canal aqui, no abecedário, na letra C. E o Rubem Fontana, é assim, sempre, a impressão que eu tive naquela palestra do David Carson era de um cara meio, não sei exatamente o que ele estava fazendo ali, foi confusa, mas foi, assim, para mim foi um choque como estudante, né, porque ele era muito importante na época. O Rubem Fontana foi o contrário, assim, ele foi um cara que veio falar do design tradicional, austero, mostrou projeto de supermercado, sabe, assim, o disco, inclusive com o supermercado que até hoje tem na Argentina. Já mudou um pouco as coisas, mas era um baita de um projeto do disco, sabe? Aquela coisa da sutileza, do detalhe fino, da tipografia que ele desenhou também. Então assim, ele tinha um trabalho tipográfico interessante.
né? O Rubem Fontana. E cara, eu vou falar a verdade, eu nem sei se ele tá vivo ainda. Tem bastante tempo que eu não tenho notícias dele. Então, vou colocar nos comentários se eu descobrir como é que tá a situação dele de vida, de saúde. Ele já não era muito novo, né? Quando ele esteve no Brasil. Mas é um cara que abriu minha cabeça também para o design argentino. Tem gente depois dele, né? Assim, que também tem uma tradição tipográfica bem forte na Argentina, né? E tem, por exemplo, o Paulo Cosgaia, que eu cheguei a também a ver o trabalho um pouco mais de perto. Tem um bom relacionamento com os colegas tipógrafos do Brasil. Tem uma cátedra Cosgaia, né, lá em Buenos Aires, que trabalha com isso. Mas o caso específico do Fontana foi a abertura que ele teve. Ele tinha tipo, um periódico também sobre uma revista sobre tipografia. E o escritório dele de design foi um dos primeiros que eu conheci fora do Brasil, mas na América Latina, que eu vi que tinha um trabalho que me interessava, assim. E depois de muitos anos, já estava até assim, tinha feito doutorado e tudo, eu pude visitar lugares na Argentina e conhecer os circuitos argentinos de design, assim, sabe? A Argentina, ela diferente do Brasil, ela parece que começou mais cedo a entender a relação entre design e os arranjos produtivos locais, no sentido de qualificar o artesanato, a moda. Então tem uma série de coisas muito legais feitas no design argentino, que eu pude conhecer depois, e que toda vez que eu encontrava uma coisa que ela lembrava de algumas coisas que o Rubem Fontana colocava, assim. Não é o único, né? O Tomás Maldonado também é um argentino muito importante para a teoria do design, e normalmente se lembra dele em relação a e tal, mas ele tem escritos que são anteriores a isso, e coisas que ele fez depois, obviamente, né? E aí você vai ter no trabalho do Rubem Fontana aquela coisa que eu olhava na minha época de estudante e entendia como sendo um objetivo, assim. Tem um estúdio de design que trabalha para pequenas, médias e grandes empresas, mas sempre nessa coisa de trabalhar o sistema, não só o signo gráfico, mas a proposta do planejamento visual do empreendimento, que era muito legal. E era um trabalho assim incrível, de interessante. E foi interessante também ver o choque dos dois, né? São dois mundos muito diferentes, né? O David Carson desmontando qualquer tipo de ordem, né? E o Fontana milimetricamente construindo a ordem um passinho depois do outro. Foi muito interessante, né? Teríamos outras pessoas para poder falar da letra F também, mas eu quis me concentrar nesses dois por conta do momento, né, que eu conheci ambos e que representavam, nossa, mais ambulância aí, versões bem sucedidas de design por caminhos muito diferentes. E é um pouco, deixa eu passar a ambulância aí, porque eu acho que o negócio tá feio. O que me marcou naquele momento era a ideia de que não deveria haver um design, né? Existem propostas diferentes de design igualmente bem sucedidas e que dão certo e que encontram seu caminho no mercado, e que não só esse design racionalista, mais milimétrico, mais funcional, como o caso do Fontana, tinha espaço, mas também aquela coisa mais experimental, mais lúdica do Carson. E o Brasil tem um pouco de cada coisa também, Vitória tem um pouco de cada coisa também, a gente tem exemplos de designers que também seguem um caminho ou outro, e a gente pode entender que essa diversidade é positiva, né? Oxigena o campo e tudo mais. No restante dessa semana agora eu devo voltar a gravar vídeos e tentar falar um pouco das minhas andanças em Brasília, a discussão que eu fiz lá sobre IA com alguns professores e alunos, né, da comunicação e do design. É sempre legal fazer isso. Não tenho certeza se foi gravada a palestra, me parece que sim, mas eu vou checar. Se for, talvez eu solte no canal aqui, né? Mas além disso, vale falar que eu consegui marcar e eu vou fazer a primeira oficina de ensino de habilidades de estudo usando IA aqui na UFES. Vai ser na semana que vem, para estudantes assistidos, ou seja, aqueles que são beneficiários dos apoios da assistência estudantil, né? Alguns são pecuniários, outros não. Quer dizer, tem gente lá que só recebe apoio para, sei lá, tem isenção no RU, tem outros que compram material de alto custo, como o caso do curso de odonto, e tem outros que recebem um apoio, um auxílio integrado, que tem várias finalidades, tipo auxílio moradia, enfim, né? Transporte e tal.
Beleza? Semana que vem vai ter esse negócio, eu vou contar sobre ele também. E nos próximos vídeos da semana aqui eu devo falar um pouco sobre as questões do que eu fiz em Brasília. Rubem Fontana e Adrian Frutiger, dois caras fundamentais para o design visual, para minha formação. Vou colocar nos comentários também os livros deles. Eu acho que os livros do Frutiger seguem edição, porque eles eram da Martins Fontes, que tem essa coisa de livro de fundo de catálogo que é ótimo, nunca sai de produção. E também dá para encontrar algumas coisas da Gustavo Gilli, assim. O Rubem Fontana é um pouco mais complicado, eu acho já coisas no Brasil sobre ele, mas vale dar uma sondada na web, assim. Eu vou também fazer a decência de olhar aqui na internet e colocar nos comentários se ele está vivo ou se ele já faleceu. Espero que ele esteja bem, com saúde, que ele é um cara muito ativo e muito interessante. Mas eu já tenho 20 e... acho que mais de... talvez quase 26 anos que eu vi esse cara falando, né? 99, eu acho. E ele já não é um cara jovem, mas tinha um trabalho incrível, beleza? 28 graus aqui em Vitória, segunda-feira. Estamos chegando na metade do ano já, né? Junho tá aí a todo vapor. Esperando um dia mais fresco, mas não. O sol tá saindo para castigar um pouco. Respeite os pedestres aí. Uso de cinto de segurança. Boa semana, valeu.